Olá, amados. Hoje, dia 28 de maio de 2019, e vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Paulo Júnior, né? O crente desviado. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Né? Peraí. Opa, sim, tá bom. Acho que assim tá bom, né, amados? Acho que tá bom. É que tá um pouquinho torto. Show. Acho que é... Deixa eu ver. Opa! Tá bom. Então, vamos lá, né? Vou colocar aqui, tá? Pra nós. Começa a mudar os hábitos. É para dar uma risada que tava muito, né? Tava forte, né? Mas essa aqui é só o princípio das dores, tá? Muda os hábitos. Convive com ímpios sem reserva. Frequenta lugares indevidos. E por último, começa a se envolver em escândalos. Escândalos com dinheiro. Começa a acumular dívidas, fazer maracutaia com papel, começa a sujar o nome, começa a se envolver em trapaças e desonestidade. É batata. Se envolve em escândalos. Escândalos na área sexual, escândalos na área financeira, profissional, escândalo com mulher e filhos. Começa a ser um trapaceiro, um desonesto. Começa a corromper os seus valores. Papéis, assinaturas, nomes, títulos. É a marca do desviado. Por último. Ou seja, o que ele quis dizer é que começa a sujar o nome, né? A ter problemas financeiros. Por quê? Porque está desviado, não está dando dízimos e oferta. Então, Deus não está abençoando porque a pessoa não está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Entende? Então, a pessoa que ouve uma mensagem dessa, quando ele fala isso, mesmo ele não falando em dízimos e ofertas, a pessoa vai entender isso. Que a pessoa está desviada, que a pessoa não está dando dízimos e ofertas, então ela não está sendo abençoada. Tá? É nesse sentido que ele está falando. O quinto sintoma, talvez o mais importante. O quinto sintoma envolve a igreja local que ele congrega. Você vai ver a mudança nele com relação à igreja. Primeiro, já li um pouquinho, começa a criticar e contestar as pregações. Não só... Veja, quanto tipo, ele fala que a pessoa que está desviada, né, ela começa a sujar o nome, a ser escândalo, entendeu? A dar mau testemunho, mas, amados, aquele que está em arrucho e que se desvia do engano da religião e vai para o verdadeiro caminho que é arrucho, é pelo contrário. As pessoas veem mudança satisfatória, mudança de que a pessoa realmente mudou o caráter, porque estão dando um caráter de arrucho. E agora aqui ele está falando no quinto, que é o pior, que é o mais grave, que começa a criticar. Veja, deixa eu botar aqui para vocês verem o quinto, o que ele está falando aqui, que é tudo físico, veja bem. Você vai ver a mudança nele com relação à igreja. Primeiro, já li um pouquinho, começa a criticar e contestar as pregações. Não... Veja, começa a contestar as pregações, ou seja, isso aí é uma coisa do desviado que ele está falando, né? Que as pessoas não vão aceitar as pregações, as pessoas vão achar que está errado as pregações, e na igreja, ele nunca fala se a pessoa é a igreja, mas ele sempre fala da igreja ou na igreja, que é tempo de pedra. Vocês em nenhum momento viu ele falando no espírito, na pessoa ser a igreja. Em nenhum momento, né, eu que estou fora do sistema religioso, eu via em nenhum momento aqui ele falando alguma coisa espiritual, do espírito. Por quê? Porque eles pegam tudo físico
e passa para o espiritual. Então a pessoa que está aqui, ó, vendo isso, vai entender que isso tudo que ele está falando é uma coisa espiritual, que o culto no sentido espiritual, que ouvir um líder religioso é uma coisa espiritual, porque é o Espírito Santo que está falando, pelo líder religioso, entendeu? Que dar dízimos e ofertas é uma coisa espiritual, que tomar a ceia é uma coisa espiritual, que se batizar nas águas é uma coisa espiritual, tá? Que subir ao monte é uma coisa espiritual. Então, isso tudo que ele está falando, as pessoas aqui estão entendendo como coisas espirituais. E sendo que é tudo físico. Ele, em nenhum momento da pregação dele, gente, olha, a gente já está em 29 minutos e 35 segundos. Eu vi nada que ele falou no espírito. Eu estou vendo tudo físico, ele passando para o espiritual, porque infelizmente ele não conhece o espírito. Ele não está na verdade, ele está no engano da religião. Então, como ele está no engano da religião e no espírito da mentira, ele coloca as coisas do físico para o espiritual. E isso são todos. Todos fazem isso, porque nenhum pastor, líder religioso, está no verdadeiro pastor que é Yahushua. Eles estão seguindo outros líderes religiosos e seguindo a religião e não o caminho da verdade. Tá certo? Então vamos continuar. Só critica, mas contesta. Não é assim. Não acredita assim. Não é bem assim. Mas contesta quando? Porque no culto, aqui ó, no culto, né? Na igreja, alguém está contestando ele. Ele está falando aqui sozinho, todo mundo está ouvindo. Entende? Porque aqui ninguém pode contestar. Porque se alguém contestar aqui, se eu falar isso para ele, chegar para ele num culto desse e falar, olha só, Paulo Júnior, você não leva mal não, mas nessa sua pregação eu não estou vendo nada de espiritual aí. Eu não estou vendo nada do espírito. Na verdade, eu estou vendo você pregar o físico e colocar como espiritual. Que ele vai falar, você é uma rebelde, você é uma endemoniada, você está afastada de Deus, é isso que ele vai falar. Entende isso? Então vocês vejam bem o contexto. Aí como é que a pessoa critica? Só se criticar depois do culto, falar com outra pessoa. Olha, eu não concordei com o que ele pregou. Olha, eu acho que não é assim, está escrito dessa forma. Mas aqui mesmo no culto, quando ele está falando, vocês podem ver que ninguém fala, todo mundo só ouve. Segundo, começa a maldizer a liderança da sua igreja. O que é maldizer? Mas é calúnia, fofoca, falso testemunho contra a liderança, pastor titular e os demais pastores. Então ele critica e contesta as pregações, que o carro-chefe de qualquer igreja é a pregação. Você quer saber como uma igreja é? Ouça as pregações. A pregação revela a doutrina, revela o que a igreja crê, como a igreja pensa, como ela conduz o seu povo. Sim, tá vendo? Veja bem, a pregação revela como a igreja é, como a igreja pensa e como a igreja conduz o seu povo. Não é o pastor Yahushua que conduz a ovelha, mas é a pregação do pastor que conduz o povo. Então vocês vejam que está totalmente fora, distante de Yahushua, da verdade. Está na mentira, vocês vejam bem. Segundo, ele maldiz, critica, levanta falso testemunho, faz fofoca, denigre a imagem dos seus próprios pastores. Veja, amados, veja bem, isso ele está falando no físico, mas quando a gente está no entendimento do espírito e que a pessoa chega aqui para o Paulo Júnior e fala assim, olha só, eu li na Bíblia que você não é pastor, o único pastor é Yahushua, que está escrito em João 10. Ele não vai dizer assim, não, você está certo, porque está escrito sim na Bíblia. É isso mesmo, o pastor é Yahushua. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que a pessoa está desviada, que a pessoa está denegrindo, que a pessoa está maldizendo, que a pessoa está contradizendo, que a pessoa está rebelde. E que
a pessoa está desviada, ou seja, está até endemoniada por falar o que está na Escritura. É isso que eles fazem. É isso que eles induzem as pessoas a fazer, porque é eles que conduzem as pessoas através das pregações erradas e mentirosas deles. Tá certo? Como a gente está vendo aqui. Então, o que acontece? Você fala a verdade, você está em Yahushua e você vai falar a verdade. Mas para as pessoas que estão ouvindo esse falso pastor, que não é pastor, porque o verdadeiro é Yahushua, eles vão taxar a gente de endemoniado por estar falando corretamente o que Yahushua deixou escrito na Escritura. E nós que estamos andando na verdade que somos taxados por eles como endemoniados. Então vocês vejam o desvio aí. Vamos continuar. Mas ele começa a semear contenda entre os irmãos. Ele está insatisfeito, a raiz de amargura brotou, e um dos sintomas que ele está se desviando, começa a colocar um contra o outro. O líder contra o liderado, o pastor contra a ovelha, o discípulo contra o discipulador, a mãe contra a filha, o genro contra a nora. Começa a fazer isso. Ele começa a aliviar. Amados, eu estou entendendo o outro lado da mensagem dele agora, o seguinte. Vejam, quando a pessoa ela se desvia da mentira, tá? Da mentira da religião, e ela sai e começa a ir para a verdade, e ela começa a falar a verdade, isso gera contenda entre aqueles que são religiosos, que estão indo no engano da religião. Vocês estão reparando bem? Veja bem. A pessoa vai e fala para os membros, olha, o Paulo Júnior ele não é pastor. O pastor, o único pastor é Yahushua, está escrito em João 10, gente, leia. Ele é o caminho, não é mais um templo físico. Então isso vai gerar contendas. Porque a pessoa vai falar, olha só, você está errado. Não, a gente tem que ir à igreja sim. Não, olha só, eu li que nós somos o templo do Espírito. Nós somos a igreja, a gente não precisa mais de ir à igreja. Não, nós temos que ir à igreja. Porque o pastor é um homem de Deus. Então isso gera contenda. Então vocês estão vendo que ele está falando de um jeito, pode ser que gere contenda por uma pessoa que está andando na verdade, quer falar a verdade, que realmente está escrito na Escritura de forma clara e verdadeira para aqueles que estão na religião, e isso causa contenda, tá? Ou pode ser a pessoa que realmente largou mesmo a igreja e não quer saber de Deus, não quer saber de nada, se rebelou e vai e gera contenda falando mal da igreja, do pastor, de Deus, para outras pessoas também gerando contenda. Pode até ser. Mas o fato é que ele coloca todos os desviados como se estivesse fazendo contenda, bota todo mundo no mesmo saco, tá? Tipo, esses 40 milhões de desviados, ele não vai relacionar falando que, tipo, 20 milhões de desviados, vamos supor, 20 milhões de desviados se desviaram da mentira e estão na verdade, que é Yahushua, e os outros se desviaram da mentira e foram para o mundão, que estão ainda piores ainda, porque estão ainda no mundão praticando obras da carne, né, que estão piores ainda. Ele vai relacionar todos como se todos tivessem perdido a salvação, como se todos estivessem em pecado. Entende? Então é nesse ponto que ele está falando. E pode acontecer sim de haver contendas entre os irmãos, porque por a gente falar a verdade e eles não aceitarem. Então isso há uma contenda, tá? Então vamos continuar. Alimentar divisões na igreja, criando grupos e facções. Não levanta a mão não, quem que está com sintoma? Sintoma do desviado. Que mais? Qual outro sintoma no tocante à igreja? Começa a chegar atrasado nos cultos. Estou falando para vocês não, que teve uma tantada que chegou hoje atrasada. Eu estou falando o atraso deliberado, eu não quero chegar na hora. Então veja bem, tudo tem que ser ritual, físico, para eles botarem no espiritual. Veja, começa a chegar atrasado nos cultos, né? Por quê? Porque ali eles marcam
né, um culto onde Deus ele vai se fazer presente ali. Então você tem que assim, chegar na hora em respeito a Deus que está em presente. Em nenhum momento ele falou que o Espírito habita em nós e que nós somos o templo e que a gente não precisa marcar hora para falar, para ter um relacionamento com o Pai, para chegar e falar com o Pai e o Pai falar conosco. Não, mas ele vai falar no físico, ou seja, você tem que ir para a igreja e você não pode chegar atrasado. Por quê? Porque Deus está ali. Mas qual Deus que está ali? Porque não é Yahweh, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, tá certo? Como está escrito em Atos 7:48 e Atos 17:24. Então é isso, vamos continuar. Chegar lá no terceiro louvor. Eu estiver lá fora, que der oferta, eu entro no meio do bolo e sento. Começa a não ter mais compromisso com o horário. Primeiro, começa a chegar atrasado. Segundo, começa a faltar frequentemente das reuniões. Vocês reparam que ele sempre está falando de ir à igreja, de faltar às reuniões, o culto. Mas ele em nenhum momento aqui da mensagem ele falou que nós somos o templo. Vocês repararam isso? Em nenhum momento da mensagem ele falou que nós somos o templo. Ele começa mais não ser mais assíduo. A igreja, o culto passa a ser um assunto secundário. Sintoma do desvio. Sintoma do desvio. E quando ele vem, ele começa a sentar nos últimos bancos. Estou dizendo para quem senta por causa de horário e lugar. Estou dizendo que ele sentava na frente. Mas ele começa. Ele sentava aqui na primeira, agora sentava aqui, ó. Para mostrar o protesto dele, ele vai... Porque sentar atrás, eu não sei, talvez psicologicamente dá a ideia que ele não tem compromisso. Eu estou sentando bem aqui na beirinha, atrás, aqui, ali, ó. Veja que o não ter compromisso que ele fala, não é você ter um compromisso com Yahweh, de você andar no entendimento e adorar em espírito e em verdade. Mas o não ter compromisso aqui é você não ter compromisso com a igreja, não ter compromisso com os cultos, não ter compromisso de chegar na hora na igreja, entendeu? Não ter compromisso de dar dízimo e de oferta. É sobre isso que ele está falando, sobre atos religiosos. Não tem nada aqui de espiritual que ele está falando. É tudo físico. Para mostrar que eu tenho compromisso. Começa a faltar dos cultos, começa a sentar nos últimos bancos. E finalmente desvia-se da igreja, desviando-se por completo. Você viu as etapas? Finalmente corta com todo e qualquer vínculo com a comunidade local. Então, tá vendo? Ó? Corta qualquer vínculo com a localidade local, com a igreja. Deixa de ir à igreja. Então, no caso dele, ele pensa que isso, a pessoa se desviou, está desviado, perdeu a salvação, não vai para o céu, né? Então, isso é uma característica dos evangélicos, de julgar as pessoas, de pensar que as pessoas que saíram da igreja estão sem Deus, né? E sendo que, na verdade, nós seguimos o que está na Escritura. Nós saímos da igreja e passamos a ser a igreja, né? Então as pessoas não veem assim, vê que a pessoa está desviada. Vocês acham que as pessoas lá na igreja que eu fazia parte, que elas acham que eu sou a igreja, que eu estou em Arusha? Não, todos ali pensam que eu estou desviada, que eu perdi a salvação. Entende a diferença? Então vamos lá. Não vem mais, cortou, se desviou. E ele se esconde quando é procurado pelo pastor e pelos irmãos. Se esconde, resiste, quando é procurado, depois que há o desvio consumado pelo pastor e pelos irmãos. Irmão? E quando é procurado? Quando? Porque é difícil. É difícil. Vocês veem que os pastores não procuram. Não procuram. Quando eles começaram a procurar,
E eu comecei a falar de arrucho e tal, depois eles não procuraram mais. Evitam. Evita até falar. Por quê? Porque eles sabem que eu estou na verdade. E que eu não vou me desviar mais da verdade. Por quê? Porque Yahushua é meu pastor. Então, eles não falam mais, evitam, tá certo? São poucos que falam comigo, poucos da igreja falam comigo. E quando fala é fugindo, tá certo? São assim, por quê? Porque eles botam na cabeça da pessoa, dos membros, que, olha, essa pessoa saiu da igreja, ela está rebelde, ela deve estar endemoniada, ela perdeu a salvação, então evite falar com fulano. É assim que eles fazem. Tá certo? Então vocês vejam bem, no contexto, quando a pessoa está afastada, saiu da igreja para praticar obras mundanas porque não conhece a verdade, saiu e está no engano da mentira, no mundão, elas evitam falar com as pessoas, realmente. Agora, aquele que sai, que se desvia do engano da mentira e vai para a verdade, são eles, os religiosos, que evitam falar. Por quê? Porque a gente está na verdade. E os próprios líderes, eles falam para a pessoa, cuidado com fulano, porque fulano está desviado, fulano está endemoniado, olha, fulano, ele está rebelde, então não ouve o que ele fala, não lê nada que ele poste, sabe, no Facebook. Não abra vídeo que ele poste no WhatsApp, porque ele está rebelde. É isso que acontece. Como uma pessoa que está na igreja, que até hoje está na igreja que eu fazia parte, ela falou para mim na minha cara, eu não abro nada que você poste. Por quê? Porque eles botam isso, que a pessoa está rebelde, que a pessoa está endemoniada, que a pessoa está na mentira, justamente para a pessoa não sair e não ser liberta. Entende? Então, ao contrário, a pessoa quando está no caminho da verdade, são as pessoas da igreja que se afastam. Se afastam por quê? Justamente porque, não, eu não vou me contaminar, porque senão, entendeu? Ela está na mentira, ela perdeu a salvação, então eu não vou me relacionar com ela mais. Por quê? Porque os líderes induzem a isso. Muitos falam. Eu não estou falando assim no sentido de que os líderes falaram assim, que eu estou endemoniado, eu saí da igreja porque eu estou endemoniado, coisa assim. Mas é o que acontece, amado. Isso é fato. É o que acontece. E aí as pessoas vão e se afastam, justamente pensando que as pessoas perderam a salvação e que estão no mundo. Mas as pessoas não vão ver que nós saímos da igreja por obedecer o que está na Escritura. Porque a Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. A Escritura diz que Yahushua é o único pastor e que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Tá certo? Mas as pessoas, elas próprias se afastam. Como aconteceu no Face, um amigo meu que eu conheço há muito tempo da igreja e que ele foi e botou no Face. É impressionante como você está negando tudo que você aprendeu na igreja. E ele foi e desfez amizade comigo. Vocês vejam bem. Então, não é a pessoa que saiu da igreja e que está na verdade se afastou. Mas são as próprias pessoas que ainda estão no engano da religião dentro da igreja que se afastam. Então, é o contrário aí, né? Irmãos, existe alguém aqui com esses sintomas? Algum de vocês está com esses sintomas? O marido de alguma de vocês, irmãs, está com esse sintoma? A esposa de vocês? Os filhos seus, minhas irmãs, irmãos? Ou os pais? Sim, pastor, eu vejo alguns sintomas. Então, ele está se desviando, ou já se desviou, ou começou o desvio. Se essa palavra está sendo dirigida a você e àquele que vai me ver pela internet, ela aponta para duas coisas. Primeiro, há possibilidade do desvio, da apostasia, da queda. Tome cuidado com isso. É um alerta do Senhor e da palavra. Segundo, ele não quer que isso aconteça. E está dizendo para você desistir
desse caminho que você está querendo andar. E resolver essa raiz de amargura, antes que a queda ocorra. Agora, aí, amados, eles tentam colocar para as pessoas que aqueles que se desviaram da igreja do tempo de pedra, do engano, eles têm raiz de amargura. Tá certo? Então eu acredito que muitos saíram de várias denominações e eles tentam botar isso. Por que ele está falando sobre desviado? Justamente porque tem muita gente saindo da mentira e indo para a verdade. Então ele está tentando botar essas pessoas que saíram da mentira e estão andando na verdade, que é Yahushua, como se eles tivessem raiz de amargura. Tá? Tanto que eu falo para todo mundo que eu não saí da igreja porque eu fiquei magoado com o pastor, porque eu fiquei magoado com alguém da igreja, de maneira nenhuma. Se fosse por isso, eu estaria até hoje lá no engano da religião, na mentira, dando dízimos e ofertas e praticando atos religiosos. Tá? Porque o pastor me ajudou muito, me ajudou até financeiramente, e isso eu reconheço, e o pai sabe que eu não estou mentindo, eu sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim, tá? Só que eu não saí por causa de pastor, por causa de membros, não, eu saí porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, o que eu vou fazer ali? Se Yahushua é o pastor, e isso é verdade, ele é o único pastor e é no entendimento, o que eu vou fazer ouvindo um líder religioso que não é pastor? E que na própria escritura, em João 10, está dizendo que eles não são pastor e das quais a ovelha não são deles. O que eu vou fazer ouvindo um pastor que não é pastor, que o único pastor é Yahushua, dentro de um templo físico que o Altíssimo não habita? Entende? Só que eles tentam botar aqui como que a pessoa está na raiz de amargura, porque a pessoa se desviou porque está com raiz de amargura. E sendo que muitos desses que estão desviados, que ele falou que são 40 milhões de desviados, eu acredito que até mais da metade, porque nós estamos nos últimos dias, eu acredito que mais da metade desse povo, na verdade, não se desviaram, pelo contrário, se desviaram do engano, da mentira da religião e passaram a ser o templo e a andar em verdade. Na verdade, adorar o Pai em espírito e em verdade. Tá certo? Então vocês vejam bem. Qual é a cura? Como lidar com o desvio antes que ele aconteça? Ou depois que ele já tenha acontecido? Como você remedia? Como você, como um bom jardineiro, joga um veneno nessa erva daninha? Como você capina esse mato? Como você arranca com raiz e tudo, antes que ele cresça e brote, e você coma do seu amargo fruto? Vamos saber. Nós temos uma pista disso em Apocalipse 2:5. É o próprio Jesus quem dá a dica. Lembra-te, pois, de onde caíste, de onde se desviaste. Arrepende-te. Então vamos ler Apocalipse 2:5, para ver o que está se dizendo aqui em Apocalipse 2:5. Vocês reparam que todos eles sempre botam versículo isolado? Peraí, Apocalipse 2. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Tá. Então vamos ver aqui. O que ele está falando aqui, Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, você veja, ao anjo da igreja em Éfeso, escrevo. Não é a igreja uma denominação, mas aqui está falando das pessoas que são a igreja que está em Éfeso, tá? Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, que sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, vejam.
Aqui não está falando nada de atos físicos. Aqui não está falando de cultos, de congregação, tempo de pedra. Tá? Então veja bem, conheça as suas obras, seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a povos que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Viu como é que o nome importa? E as pessoas no tempo de pedra falam, não importa o nome não, o que importa é a pessoa de Jesus. Vejam bem. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Veja, lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quais são as obras que é para praticar? As obras do amor ao próximo. E que praticava no princípio. No princípio de quê? No princípio de quando a pessoa estava andando no entendimento do Espírito. De quando começou essa nova vida em Yahushua, no entendimento. Tá? Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui, ó, e pratique as obras que praticava no princípio, as obras do amor ao próximo. E ele aqui vai ligar que são as obras no tempo de pedra. As obras religiosas, atos religiosos. Ele não vai botar que são as obras do amor ao próximo. Pode ter certeza, amados. Tá? Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Veja, quais são as práticas dos nicolaítas? São atos religiosos. Quem são os nicolaítas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar isso aqui. Quem são os nicolaítas? São os nicolaítas. Vamos ver aqui. Só para a gente ter uma ideia aqui. Tá? Os nicolaítas eram seguidores de uma heresia que se tinha infiltrado na igreja primitiva. No livro de Apocalipse, Yahushua condenou as práticas dos nicolaítas e avisou seu povo a não seguir nos seus erros. Veja, práticas de nicolaítas são o quê? Na verdade, são atos religiosos, certo? A Bíblia não explica quem eram os nicolaítas, nem nos diz em quem acreditavam, apenas diz que suas práticas eram detestáveis para Yahweh. O problema era tão sério que uma igreja onde seu ensino se tinha infiltrado corria o risco de ser destruída. Mas aqui a igreja que está falando aqui, tá? Aqui nisso aqui, como são coisas de religiosidade, aqui, ó, resposta bíblica, mas com certeza é um evangélico, né? Eles estão botando aqui como se fosse a igreja tempo de pedra, mas não é, tá falando da igreja pessoas que estavam em Éfeso, tá? O nome da maioria dos partidos religiosos, das seitas e das heresias vinha de seu fundador ou de alguém que serviu de inspiração para o grupo. Por isso, os nicolaítas provavelmente tiraram seu nome de alguém chamado Nicolau. Algumas tradições afirmam que o fundador da heresia foi Nicolau, um dos 7 homens escolhidos pela igreja para servir, junto com Estevão, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 6, 3, 5. No entanto, outras traduções mais antigas negam essa associação, considerando a ótima reputação de Nicolau e seus companheiros na Bíblia, e pouco provável que se tenha sido o fundador dessa seita detestável. Os nicolaítas podem ter usado seu nome para dar mais credibilidade ao grupo, ou pode ter sido fundador por outro Nicolau. Vamos ver. Tá. Aqui, ó. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa.
e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Veja, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, o diácono. Vocês vejam bem, tá? Que ele era cheio do Espírito. Eu não precisava ficar buscando o Espírito. Ele era cheio, tá? Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenos e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Ou seja, ele era um convertido ao judaísmo. Não era Yahushua, mas era a religião judaica. Tá? Então aqui, vamos ver aqui, ó. Quais eram as práticas detestáveis dos nicolaítas? Vamos ver. A Bíblia não diz quais eram os pecados dos nicolaítas, mas sua influência na igreja era um perigo grave. Eles estavam presentes em pelo menos 2 cidades, Éfeso e Pérgamo. A igreja de Éfeso lutava contra seu ensino, mas a igreja de Pérgamo não. Por causa disso, essa igreja estava em apuros. A igreja em Pérgamo tinha um problema com idolatria. Mostra que os crentes estavam caindo, os crentes não, mostra que os seguidores de Yahushua estavam caindo nos mesmos erros que o povo de Israel no deserto. Muitos séculos antes, um homem chamado Balaão tinha induzido o povo de Israel a cometer idolatria e imoralidade sexual. Agora alguns cristãos estavam participando de festas idólatras e promovendo a imoralidade. Além disso, ainda toleravam os nicolaítas. Aqui está falando da igreja que estava seguindo no entendimento, estavam andando no entendimento, mas eles se desviaram, fazendo práticas que os nicolaítas estavam fazendo e que os e práticas também dos balãos, né? Que aqui também ele vai falar, veja bem, ó. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Tá certo? Que era com as obras do amor ao próximo e andar no entendimento do Pai. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu condenado do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Isso aí é uma coisa a favor dos Éfesos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz às igrejas pessoa, não é às igrejas templo de pedra. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Yahweh. Ao vencedor, qual vencedor? Aquele que participa do templo físico? Não. O vencedor é aquele que anda no entendimento do Espírito. Tá? Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições. Veja bem, ele sempre fala em aflições. Os templos de pedra sempre falam em vitórias, em bens materiais. E sendo que a verdadeira igreja fala em aflição. Porque aqui nesta terra a gente não tem oba-oba. Então vamos lá. Conheça as suas aflições e sua pobreza. Mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então vocês vejam, os que estão nos templos estão nas sinagogas de Satanás. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Está falando de sofrimento. Ó. Saiba que o diabo, ou seja, Terrom, lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que é a vitória, amados? Os tempos de pedra falam muito de vitórias, vitórias. Porque Deus vai dar as promessas e as vitórias. A vitória, no entendimento, não é vitórias físicas, mas a vitória é a morte. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida, porque só receberá a coroa da vida quem for fiel até a morte. E muitos que estão no engano da religião não vão ser fiel até a morte, porque vão ter medo e vão recuar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Qual o vencedor que ele está falando?
Não é o vencedor nessa vida temporal, não é o vencedor de bens materiais, mas é o vencedor que morreu, que teve a vitória que é a morte, que não negou a Yahushua, que não negou a fé. Tá certo? O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor que morrer na primeira morte. Tá certo? Porque a vitória é a morte. E a promessa é a vida eterna. Mas só conquista a vitória. Só conquista a promessa quem vencer. E quem vence é quem? Aquele que morre. Tá certo? Então vamos lá. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas de pessoas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Veja isso. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Permaneceu fiel ao meu nome. O nome conta, amados. Vocês vejam que o nome Yahushua é um nome rejeitado. Então vocês vejam que o nome Jesus é um nome adorado. Inclusive na macumba. Batem ponto para Jesus. Então vocês vejam. Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ou onde Terron habita. No entanto, tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Veja, comer alimentos sacrificados a ídolos. Não é isso que nos tempos de pedra eles fazem? Comendo a ceia do Senhor? Que na verdade é a ceia mitraica do Deus Mitra, o Deus Sol persa. Isso é muito sério. E é praticar imoralidade sexual. Vejam. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, que ouça o Espírito. Que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escolhido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Esse nome o Pai nos dá, mas a gente vai conhecer naquele grande dia. Porque o Pai já nos vê com o nome que Ele nos deu. Né? É por isso que Ele diz que aquele que se chama pelo meu nome... Se aquele que se chama pelo meu nome orar e me buscar, aquele que se chama pelo meu nome é porque se chama pelo nome que o Pai deu. E o Pai, quando a gente fala com Ele, Ele já nos vê com o nome que Ele nos deu. Isso que é interessante. Ao anjo da igreja em Tiratira escreve: estas são as palavras dos filhos de Arro, cujos olhos são como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso,
Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Esse adultério com ela, amados, é o adultério da pessoa estar no templo físico. E isso é Jezabel, é a Babilônia, é você estar na religião. Tá certo? É isso que ele está falando. Da igreja que está na Babilônia, na religiosidade. Tá certo? Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Tá? Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como elas dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, ou seja, de Terron, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Mas tem que vencer até o fim. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas pessoas. Então, vamos ver aqui o que o Paulo Júnior vai falar, né? Sobre esse capítulo aqui que ele está falando, esse versículo que ele está falando, né? Vamos lá. Volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu castiçal, caso não te arrependas. Então aqui nós temos um texto que é um escopo para como lidar com o desviado. Como ele resolve isso? Primeiro, escute, preste atenção para você ou para aquele que você vai levar essa mensagem depois. Identifique sua condição atual. Faça um autoexame. Olha, presta atenção na frase, que a gente às vezes não consegue processar. Identifique sua condição. Vamos parar, vamos devagarzinho nela. Devagar, respeitar o seu processador. Talvez é Pentium 3, não sei. Aí dá, né? Está naquela furreca ainda. Vamos lá. Identifique sua condição. Ou seja, olhe para você. Faça um exame de si. Mas não é só identifique a condição. Identifique sua condição atual. Está sentado agora? Pega de um lado do assento do outro. Dá aquele tranco. Como é que você está agora? Faz uma avaliação sua à luz dos tópicos que eu citei, dos sintomas. Você não pode retornar a Cristo a menos que perceba que se perdeu no caminho. A menos que admita a apostasia. E veja, talvez você até rejeitou a mensagem. Não, eu não estou julgando ninguém, não. Eu não estou criticando esse pastor chato. Eu não estou. Não está. Não, eu não estou sentado. Sentei atrás porque me pneu furou o carro. Ele fala tipo assim, que você volte a Cristo, mas voltar a Cristo para eles não é você voltar, andar em Yarrucho, no caminho que é Yarrucho, no entendimento, mas voltar a Cristo é você voltar para a igreja, ouvir um líder religioso, praticar atos religiosos, tá certo? É nesse sentido. Identifique sua condição e não relute contra ela. Você não pode retornar a menos que perceba que perdeu-se no caminho. O que Jesus diz? Lembra-te, pois, da onde caíste. Identifique a causa, a razão da queda, do desvio. Olhe para o coração e veja como ele se encontra nesse exato momento, amargurado, ferido, oprimido, ressentido, carnal, invejoso, duvidoso. Faz uma avaliação aí agora, hoje, da sua condição agora. Então Jesus lembra de onde caíste.
Segundo, recorra às promessas de Deus a respeito da restauração. Olha só que promessa linda para quem está com a raiz de amargura, para quem está se desviando, para quem se desviou. Recorra às promessas de Deus a respeito da restauração. Restaurou o desviado. Oséias 14, verso 4 e 7. Veja as promessas de Deus. Que promessas? Porque o que eu vejo na promessa aqui, tem uma promessa que a gente fala da promessa que está até o Evangelho. O Evangelho é promessa. E a promessa que a Rússia nos prometeu é a vida eterna. Não tem promessas. Deixa eu ver aqui o que ele vai falar. Promessas de Deus a respeito da restauração. Restaurou o desviado. Oséias 14, verso 4 e 7. Olha só. Vamos ver aqui, Oséias 14, versos 4 e 7, né? Versos 4 e 7, vamos ver. Eu curarei a infidelidade deles e o amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará as suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como os da oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. Tá. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que o profeta Oséias, né, que é um profeta vindo da parte de Yahweh, falou. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus, que é Yahweh. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e volte para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por compaixão, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Veja, volte para o Senhor, que é no entendimento, certo? Perdoa os nossos pecados. Qual o pecado? O pecado da religiosidade, de se afastar do verdadeiro Deus e adorar o falso Deus. E por misericórdia, ou seja, por compaixão, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Ou seja, o fruto do lábio no entendimento, de adorar em espírito e em verdade. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Veja, está falando aqui do físico, né? Ou seja, a gente tem que sair do físico e adorar no entendimento. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio. Como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira. Sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que os compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles. Andam em quem? No caminho do Senhor. Andam no caminho de Yahushua. E não no caminho da religião. Os justos andam neles, no caminho de Yahushua. Mas os rebeldes neles tropeçam. Por que os rebeldes neles tropeçam? Porque andam no engano da religião, no caminho da religião. Certo? Então vamos ver aqui o que o Paulo Júnior vai falar. Vou voltar aqui um pouquinho. Da restauração.
Olha só que promessa linda para quem está com a raiz de amargura, para quem está se desviando, para quem se desviou. Recorra às promessas de Deus a respeito da restauração. Restaurar o desviado. Oséias 14, verso 4 e 7, olha só. Curarei a sua infidelidade, desvio. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles, do desviado. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, promessa de trazer de volta, e serão vivificados, restaurados, avivados, cheios do Espírito Santo, como cereal, e florescerão como a vide. Vá para as promessas. Jesus diz: o que vem a mim retorna, de maneira nenhuma eu lanço fora. O filho pródigo, a parábola, quando se Isso, amados, veja. Isso, o profeta Oséias está falando isso, aquele que for, tá, no entendimento, isso é no espírito, não tem nada físico. Ele mesmo disse, que Yahushua disse: vinde a mim, de maneira nenhuma aquele que vier a mim, eu lançarei fora. Mas é ir a Yahushua, não é ir a um templo físico, não é ir a uma religião, não é ir ouvir um líder religioso, num templo físico, mas é ir a Yahushua, que é o caminho, tá certo? É disso que ele está falando, é ir a ele, é Yahushua. Não é ir a uma religião, porque Yahushua ele não está em religião. Tá? Então vocês vejam o engano do Paulo Júnior, que ele está desviado, amados. Ele está desviado do espírito, da verdade. Ele está no engano da mentira. Desviou e se emporcalhou no mundo até o fundo do poço. Ele disse: na casa do meu pai há muito pão, eu voltarei e direi: pai, pequei contra ti. A Bíblia diz que não foi o filho que correu até o pai. O pai corre até o desviado imundo, esfarrapado, cheio de lavagem, e o abraça e o beija. Fale isso para o seu filho, marido, amigos, ou guarde no seu próprio coração. Há promessas de restauração do desviado, de perdão, de recebimento de volta, de renovo da aliança quebrada com Deus. Eu vou ler. Sim, mas isso é no espírito. Porque o Pai lhe dá o pão, e quem é o pão? O pão é Yahushua, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então é o Pai que dá o alimento, no entendimento, não tem nada físico. Mas o Paulo Júnior está botando isso para que as pessoas possam ir num templo físico, ele está botando tudo no físico, na religião. E isso tudo está falando no entendimento. Tá certo? Então, amados, eu vou parar essa parte para não ficar muito longo, porque o outro vídeo, até quando eu olhei, já foi 1h15, então eu tenho que assinar um tempinho para não ficar tão longo os vídeos, né? E daqui a pouco eu volto de novo, tá? Porque eu vou dar continuidade aqui à pregação aqui do Paulo Júnior, e a gente tá vendo que ele, até agora ele não falou nada no espírito, amado, ele tá falando tudo físico, ele tá botando o físico pro espírito, pro espiritual, isso não existe. A nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade, ou seja, no entendimento, não é mais nada físico. Tá? Então, amados evangélicos, católicos, qualquer religião, saia do engano da religião, tá? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.